A diferença entre o futebol de elite europeu e o futebol, podemos chamar assim de elite da América do Sul, foi exposta hoje aqui. Mas futebol sul-americano sempre de muito atrás. O Arrascaeta vai receber a bola na intermediária, ele está de costas para o campo ofensivo. E o Upamecano toma a bola dele com uma facilidade impressionante. E isso explica um pouco por que o Arrascaeta, com tanto talento, nunca foi jogar na Europa. O que vimos aqui hoje, acho que é aquele chamado choque de realidade. Vou dizer uma coisa muito clara, fosse qualquer time sul-americano jogando aqui contra o Bayern hoje, da maneira que jogou a equipe alemã, mas hoje acionou o modo jogo à vera. Quando um time desse nível leva a sério, praticamente você não consegue competir. Salve galera, meu nome é Hugo Leonardo aqui da Flamulambo Raiz. Tá dando mais um corte para vocês aí do programa Canelada da Jovem Pan Esporte. Já dando os créditos a ele, vou deixar o link na descrição. Cara, fica até o final, o vídeo tá muito bom, então o não já é meu. Se você me der o sim, porra, vou ficar amarradão. Então assim galera, ajuda no nosso crescimento que é de graça e você não paga nada. Se inscreve no canal para poder fazer o canal crescer. Ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo assim que a gente postar. Deixa o like, galera, é importante demais, porque assim o YouTube reconhece que você gostou do vídeo e vai recomendar esse vídeo para mais pessoas. E você também pode pontuar o vídeo que você acabou de ver. Hypar o vídeo, você vai dar a pontuação pro vídeo. Valeu? Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Com a gente, Mauro César Pereira, diretamente de Miami, nos Estados Unidos, que acompanhou em loco essa partida, Flamengo 2, Bayern de Munique 4. Mauro César, a sua análise dessa derrota do Flamengo e esse grande jogo do Bayern de Munique, Mauro. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. O que vimos aqui hoje, acho que é aquele chamado choque de realidade, né? O começo da competição, e aí o bom desempenho dos times brasileiros em jogos de fase de classificação despertou, até de forma oportunista em parte da imprensa brasileira, essa ideia de que não são tão poderosos, vão ganhar. Vou dizer uma coisa muito clara, fosse qualquer time sul-americano jogando aqui contra o Bayern hoje, da maneira que jogou a equipe alemã, o destino não seria muito diferente. O roteiro poderia ser outro, a forma como ele ia perder, mas ia perder. Porque o Bayern jogou hoje como ele joga um jogo da Champions League, um jogo do Campeonato Alemão contra um Dortmund, contra um Leverkusen, contra um RB Leipzig, contra uma equipe que o desafia. Mas hoje acionou o modo jogo à vera. E tanto que no final do jogo você vê o Musiala, o Kane e teve mais um que tomou cartão amarelo no final, Laimer. Os três tomaram cartão amarelo por entradas duras. Quando o jogo estava 4-2, o Flamengo já estava entregue no jogo. Ou seja, levaram o jogo realmente a sério. E quando um time desse nível leva a sério, praticamente você não consegue competir, é muito difícil. Os erros foram muito graves, mas eu entendo também que assim, não é minimizar os erros. Erros são erros, tem que ser criticados. Mas a competência do Bayern nessa pressão alta é um negócio impressionante. Eles estão em fim de temporada, gente. Já estão mais desgastados. Tava calor aqui, tá calor aqui. Mas ainda assim, a organização da equipe, a maneira como pressiona, como reduz os espaços e as opções de passe, é algo que a gente não vê nos confrontos aqui. Você pode simbolizar isso no segundo gol, primeiro do Kane. O Arrascaeta vai receber a bola na intermediária, ele está de costas para o campo ofensivo. E o Upamecano toma a bola dele com uma facilidade impressionante. Por quê? Rotações diferentes. Rotações diferentes. E isso explica um pouco por que o Arrascaeta, com tanto talento, nunca foi jogar na Europa. O ritmo dele, a cadência, é incompatível com esse tipo de jogo. Acho que aí é um erro do Felipe Luiz tê-lo colocado de saída. Acho que deveria começar com o Bruno Henrique, que pressiona mais, tem mais força física, mais velocidade. Houve bolas no jogo em que ele não conseguiu chegar em contra-ataque, ele não tem velocidade, não tem arrancada, explosão. Não estou aqui culpando o jogador, só ilustrando, né, para você perceber a diferença que há. O Luiz Araújo teve culpa direta em 2 gols. Esse último e o terceiro gol. Mas o que acontece? Ele tentou sair jogando e perdeu a bola porque o Flamengo estava toda hora dando bico para frente, isolando a bola. Não dá para jogar assim. E o Bayern recuperava todas as bolas e financiava novos ataques. A diferença entre o futebol de elite europeu e o futebol, podemos chamar assim de elite da América do Sul, foi exposta hoje aqui. Foi colocada aqui em campo. Alguém poderá dizer, se o Flamengo jogasse fechado, como o Botafogo jogou contra o PSG, eu posso dizer o seguinte, se o PSG jogasse como contra o Botafogo, como jogou hoje contra o Miami, que o Palmeiras suou para empatar com o Miami, não foi isso? Alguém acha que o Botafogo venceria aquele jogo? Sério? É sério que acha que venceria aquele jogo? Se o PSG tivesse de uma outra jornada, com força máxima, jogando à vera, não ia adiantar. Uma hora ia tomar o gol e depois ia acontecer o quê? Ia acontecer que ia ser derrotado. Porque a diferença é muito grande. E hoje a gente teve uma oportunidade, estou usando muito essa palavra há muito tempo, porque eu acho que é isso.
Para quem quer observar futebol, tirar conclusões, analisar, esse jogo de hoje mostrou muito bem. O Flamengo não, fora esses erros forçados, muito forçados pelo Bayern, tem muito mérito do Bayern, mas são erros, repito, tem que ser criticados e questionados, erros do Flamengo. O que se viu hoje foi o Flamengo até fazendo uma boa partida em vários momentos. Teve reação, fez um gol, chegou a 2-1, aí tomou um terceiro, aí faz um outro gol, tenta entrar no jogo, mas simplesmente não consegue. Não consegue. O que você percebe aqui, olhando para o campo, é que o time não consegue. Então começa a rifar a bola, começa a mandar a bola para longe, e o Bayern sempre com o jogador bem colocado para recuperar e reiniciar um ataque, e outro ataque, e outro ataque. O controle foi todo do time alemão, todo o tempo, é outro nível de futebol, e a gente tem que enfrentar essa realidade. E parar com essa bobagem de, porque não sei o quê, não. O Felipe Luiz definiu muito bem numa entrevista depois do jogo contra o Chelsea, se não me falha a memória, ou Los Angeles, o Chelsea, quando ele disse, existe uma elite do futebol europeu que é muito difícil competir, né? O Chelsea que o Flamengo derrotou não está hoje nessa elite, está um pouquinho abaixo. Mas o Bayern faz parte dessa elite. E a gente viu hoje como é. Jogando sério, jogando de uma outra maneira, diferente do que foi o jogo do Bayern contra o Boca, por exemplo, desse estádio, quando estava no modo preguiça, tomou até um empate, mas aí apertou um pouquinho e fez o gol. Hoje a gente viu o time jogando à vera. E aí realmente fica muito difícil competir. Nós, futebol sul-americano, estamos muito atrás. E não acho que seja só uma questão individual, não. Acho que é mais coletiva do que individual. O Flamengo tem bons jogadores, mas coletivamente o nível é muito mais alto. Muito mais alto. E é isso que a gente tem que questionar, cobrar dos treinadores, dos jogadores. Isso exige, gente, preparação. Também calendário melhor, claro, mas preparação, condição física. O atleta tem que ser dedicado, ele tem que estar voltado sim para a vida do corpo dele o tempo todo, para ter força física para jogar aqui em campo da maneira que é necessária, para ganhar os duelos físicos, para ter arrancada e velocidade das bolas que exigem isso, ter impulsão para ganhar uma jogada pelo alto. O atleta tem que ser, eles são muito bem remunerados, eles têm que trabalhar no talo. A vida deles tem que ser o futebol, senão não consegue jogar no alto nível. Não consegue. Acabou a era lá do cara que enchia a cara de madrugada e fazia o gol no domingo no clássico e isso virava folclore. Isso não existe mais. E os técnicos precisam evoluir, precisam buscar lições em jogos como esse. Então, o que vimos hoje aqui foi a diferença abissal que existe entre o futebol brasileiro, sul-americano e o futebol de elite da Europa. Um time um pouco mais abaixo você consegue competir, mas com essas equipes assim do nível do Bayern, a não ser que ele tivesse uma jornada ruim. E pro azar do Flamengo hoje, o Bayern hoje estava no modo Bayern de Munique. O jogo hoje exige nível intelectual mais alto dos técnicos e dos jogadores, dos dirigentes também, evidentemente, para entender as minúcias do jogo, para entender a importância da seriedade na carreira, de cuidar do corpo, sabe, de sempre estar voltado para o trabalho, para a profissão. Então, fica muito claro, assim, um jogo como o de hoje, que há uma diferença muito grande. Isso explica por que alguns atletas brasileiros vão para a Europa e voltam. Alguns porque não se adaptaram por outras razões, mas alguns também porque não se adaptaram ao nível de cobrança de exigência de times dessa elite que você citou. E eu concordo totalmente com relação à Inter de Milão, de fato. A Inter está jogando sempre sendo desafiada, então você tem que elevar um nível, né? E o técnico tem que elevar seu nível, senão não consegue competir. E a gente não tem esse intercâmbio. A gente tem no Brasil os times jogando meses do campeonato estadual contra equipes que seriam hoje de qual prateleira do futebol mundial? 10ª, 12ª, 18ª, não sei nem medir. Times muito modestos, né? Que não desafiam tecnicamente, que você ganha sem tanto esforço, de vez em quando até perde para essas equipes. E no nosso campeonato que se vê é isso, são times que não estão muito distantes desse nível, mas muito distantes. Até os pequenos da Europa, muitas vezes são forçados a evoluir um pouco mais, porque eles jogam contra essas equipes nos seus respectivos campeonatos nacionais, mesmo sem disputar competições internacionais. Então eles são exigidos também. O técnico do Bayern, o Kompany, treinou o Burnley, subiu, chegou na Premier League, tentou fazer um jogo mais ofensivo. O Burnley tradicionalmente é um time retranqueiro, né? Caiu e foi contratado pelo Bayern, porque o Bayern enxergou nele um técnico com uma ideia de jogo que se encaixa naquilo que o time alemão, que o clube alemão quer para sua equipe de futebol. E ele está lá, ganhou o campeonato alemão, não foi até a final da Champions, ficou pelo caminho eliminado pela Inter, né? Mas mostrou hoje a sua força. E é um técnico jovem, da mesma idade do Felipe Luiz. Então, acho que hoje a gente viu aqui exatamente o que é a diferença entre os dois. E o Flamengo, apesar dos erros cometidos defensivos, né, que eu acho também que tem muito mérito também do Bayern, né? Não foram erros cometidos gratuitamente, mas foram erros e por isso tem que ser registrados e criticados. O Flamengo fez um jogo até possível aqui. Possível. Contra o Bayern nesse modo, mais do que isso seria muito difícil. Porque se não errasse numa bola ou outra, se o Arrascaeta não perdesse aquela bola, o Luiz Araújo ia errar numa outra ou numa outra. Porque o Bayern, quando quis, ele
aumentou o ritmo e fez os gols. O Flamengo errou muito nessa partida, Piperno. Um adversário qualificadíssimo, um dos melhores times da Europa, um dos maiores clubes do futebol internacional. O Flamengo errou demais, sofreu gols nesses erros. E no início da partida, ali nos 15, 20 minutos iniciais, o Flamengo também bastante nervoso, né? Entregando bastante, o Wesley falhando na direita, enfim. Foi um Flamengo que enfrentou um adversário muito superior. O Flamengo não era favorito para a partida e ainda contou com esses erros durante a bola rolando. Piperno, boa noite. Boa noite, Guilherme. Um abraço à nossa audiência, Raí Monteiro. Vejam, hoje o Flamengo pegou, sim, um peso pesado do futebol mundial, diferente. Então, eu sempre fiz uma distinção, né, entre o bloco europeu que está disputando esse campeonato, né? Eu acho que há 5 times da Europa que hoje, entre esses 12 que foram lá para os Estados Unidos, que são destacadamente melhores que os outros. Um de cada país, o Bayern de Munique, a Inter de Milão, o Manchester City, o Real Madrid e também o PSG, esse para mim é o melhor time do mundo. Então, é claro que enfrentar uma equipe como essa, o grau de dificuldade, obviamente, é muito maior e você tem que tomar muito mais cuidados e ter um repertório diferente. Então, o Flamengo foi massacrado nos 10 primeiros minutos de jogo. O Bayern de Munique, ele pressionou a marcação, roubou muitas bolas perto da área do Flamengo, contou com a infelicidade do Pulga no lance do primeiro gol, né? O Munique roubou muitas bolas perto da área do Flamengo por conta de erros de passe e também, para mim, um erro tático que se repetiu muitas vezes e de forma bastante grave, que foi a tentativa de saída pelo meio. O Bayern fez gols roubando a bola ali perto da área, ficando com o corredor aberto para alguém finalizar para o gol. E a qualidade de finalização do time alemão é muito boa, né? Tanto que, veja, o Bayern de Munique, assim como os melhores times da Europa, eles não têm que fazer como o Palmeiras, o próprio Flamengo, que finalizam 15, 20. Houve um jogo do Palmeiras em que ele finalizou 34 vezes contra o Grêmio ano passado para fazer 1. O Bayern de Munique, você dá 2, 3 chances, ele vai lá e guarda 1. Então, o Flamengo pagou por isso. Ô meu parceiro, tá assistindo e não se inscreveu ainda no Flamulambo Raiz? Tá de sacanagem, né?